dia a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Miriam, o Congresso Nacional aprovou... Sabe, eu fiz uma ginástica aqui, eu fiz uma ginástica inacreditável. Eu preciso contar esse bastidor. Eu liguei para vocês do telefone, eu tenho 2 telefones, um é velhinho, sabe? Aí eu ligo do telefone principal, que já também não está muito bem das pernas, mas eu liguei e quando eu fiz a conexão, entrou uma ligação, essas de call center que a gente não pede, sabe? Sim. Essas absurdas. E isso derruba o aplicativo, né? Aí quando ele ligou, eu fiz o quê? Peguei o velhinho, porque ele vai continuar ligando por aqui. Então, eu peguei o velhinho, liguei pelo velhinho, aí entrei no aplicativo e já tava o Sardenberg falando assim: boa tarde, Miriam. Nossa, foi assim, no lance. Eu troquei de telefone rapidinho e continuei em linha com vocês. Você foi muito ligeira, Miriam. O Juliano aqui tá dizendo parabéns aqui pra você, viu? Pela rapidez. O operador aí. Então vamos lá, vamos trabalhar. Então, que o assunto era o seguinte: o Congresso Nacional aprovou um programa chamado oficialmente Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, e com a sigla de PROPAG. Aí o presidente Lula vetou alguns itens, o Congresso derrubou esses itens, e eu diria, Miriam, que esse programa chamado PROPAG, na verdade ficou Pro Não Pague. Exatamente, em favor daqueles que não pagam normalmente, né? Estados caloteiros. Os estados caloteiros. E quem são os estados caloteiros? São estados grandes. Eles é que ou não pagam ou frequentemente usam o poder que têm para fazer uma mudança na estrutura da dívida ou na forma de pagamento. Essa dívida já é uma dívida dos anos 90, quando o governo, para fazer o Plano Real, assumiu todas as dívidas que os estados tinham e federalizou a dívida. E aí eles passaram a dever ao governo, que eles deviam ao mercado, aos bancos. Então tudo foi centralizado no governo, passou a dever ao governo central. E daí para diante já houve várias mudanças nos critérios dessa dívida, desse endividamento. Os estados sempre se queixam de que não conseguem pagar, mas são os estados maiores que têm dívidas maiores. É uma dívida de mais de 760 bilhões, e Rio, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul é 90% dessa dívida. Tem estados pequenos que ou já pagaram a dívida ou estão em dia, sempre estiveram em dia, e foram exemplos, como Espírito Santo, Piauí, tem estados que independentemente do tamanho, conseguiram organizar seus orçamentos e pagar a dívida. E toda vez que há uma renegociação, Sardenberg, ela é em favor de quem se comportou mal. E dessa vez não foi diferente. Pelo contrário, esse PROPAG, ele nasce como uma iniciativa do Congresso, muito favorável aos devedores, né, porque os critérios os juros é praticamente sem juros, né, porque é IPCA mais 0 ou mais 1 ou mais 2, dependendo de o que você dá para amortizar a dívida. Um ativo que você dê para amortizar, você não paga juro nenhum, então é só inflação, sendo que o governo central hoje, o Tesouro, paga 15% de juros na sua dívida. Então, esse é um ativo do Tesouro. E ele vai receber nada por esse ativo, né? Só a inflação ou 1 ou 2%. Apesar disso, eles ainda queriam mais vantagens. O governo Lula, isso começou a ser negociado pelo Congresso, pelo senador Rodrigo Pacheco, que encabeçou essa proposta, renegociou da perspectiva dos estados, e o governo federal aceitou. Aí só a única coisa que fez é vetar algumas propostas. E esses vetos que foram derrubados ontem. Um desses é usar
o Fundo de Desenvolvimento Regional, que é um fundo que vai ser capitalizado pelo governo central, governo federal, por causa da renegociação, da reforma tributária. A reforma tributária, alguns estados acham que vão perder na transição e tal. Então, foi estabelecido esse fundo que o governo federal vai aportar. Eles querem usar o dinheiro do Fundo de Desenvolvimento Regional para amortizar a dívida, para pagar a dívida e até para dar a entrada. O dinheiro que ainda não entrou e que é do coletivo dos estados brasileiros, os estados devedores querem usar para abater a própria dívida, antes do dinheiro entrar. Entendeu? Então, assim, é uma engenharia financeira completamente favorável aos estados devedores. O Rio de Janeiro é o zero e vezeiro de não respeitar nenhuma regra e de suspender o pagamento. Minas Gerais também há muito tempo não paga a dívida. E o Rio de Janeiro entrou no regime de recuperação fiscal, foi uma das tentativas de resolver essa dívida, e depois deixou de cumprir o que estava no regime de recuperação fiscal. Uma delas é entregar as estatais, porque aí abate a dívida. Ou então o resultado da privatização. Ele privatizou e ficou com dinheiro para ele, né? A SEDAI. E agora é ele que encabeçou, o governador Cláudio Castro estava lá liderando essa pressão no governo, no Congresso, para ontem derrubar os vetos do governo. Tá certo. Essa é a situação. Desde o governo Fernando Henrique, essa dívida é negociada e renegociada, negociada e renegociada. Miriam. Eles sempre dizem que a dívida é impagável, mas acontece que já foram feitas outras condições mais favoráveis. E a dívida não nasce, né, por culpa do governo federal. Ela nasce dessa atitude do governo de, olha, eu vou assumir todas as dívidas de vocês, vou sanear, né, os estados e vocês passam a dever a mim, né? Então, isso ou seja, os contribuintes estaduais devem a um contribuinte federal. Mas isso é muito... quando você faz qualquer coisa benéfica nessa dívida, tem essa desigualdade. Você beneficia mais os estados maiores e premia quem se comportou mal. E quem perde é quem se comportou bem, quem pagou a dívida, os pequenos estados que conseguiram pagar a dívida. Miriam, então. Obrigado, Miriam. Bom final de semana. Até. Até. Até mais, Miriam.